Olá, sou a doutora Elaine Toffetti, advogada, e hoje você vai entender que nos meios jurídicos o combinado não sai caro. Porém, quando o combinado é, como muita gente fala, no fio do bigode, ou seja, sem uma formalização de um contrato, isso pode sim custar muito caro. Afinal, é muito comum gerarmos algum tipo de combinado quando nos relacionamos com outras pessoas. Estou falando de coisas cotidianas, acordos que fazemos que na maioria das vezes contamos apenas com a confiança. Enfim, seria excelente se tudo aquilo que combinamos com as pessoas fosse cumprido, né? Mas nem sempre é assim. E sempre que algo dá errado, muitas vezes só nos resta lamentar. Mas afinal, quando se torna necessário formalizar um contrato? Complicado, hein? Mas calma, com a doutora Elaine é simples. Vem comigo. A primeira coisa que temos que desmistificar é que um contrato é algo asqueroso. Temos a visão errada de que todo contrato visa nos prejudicar e apenas beneficiar a outra parte, quando na verdade o contrato é uma segurança para ambas as partes. Portanto, ele tem que ser bem visto em qualquer combinado que seja. Outra coisa que devemos normalizar é que firmar um contrato não é nada mal educado, agressivo ou que demonstre desconfiança. O contrato tem como principal função tornar claras as regras de um acordo. Dessa forma, ambas as partes firmam concordar com essas regras e, no futuro, caso haja dúvidas, é sempre possível consultar o contrato para que as divergências de ideias sejam esclarecidas. Claro, sempre que um acordo é feito, o esperado é que dê tudo certo. Mas algumas vezes acontecerá das coisas saírem dos eixos. E aí, meu amigo, ter um contrato evitará muitas dores de cabeça, pois ele regerá como o problema será resolvido. E não menos importante, você terá segurança jurídica para garantir seus direitos. Mas calma, isso não significa que sempre que você combinar algo com alguém, já deve sentar, definir as regras e definir um contrato. Mas existem algumas situações que é recomendado sim elaborar um contrato. Não vou falar aqui das relações com as empresas, já que geralmente elas já contam com assessoria jurídica e já estamos acostumados a firmar contratos desses tipos de acordos profissionais. Mas vou focar nas nossas relações pessoais, e isso inclui os prestadores de serviço. A primeira situação é quando vamos fazer o combinado de longo prazo. Dividir os custos de uma simples carona provavelmente não gerará nenhum problema. Porém, combinar caronas recorrentes por um período que ultrapasse um mês, aí sim já é considerável firmar um contrato. Pense que esse contrato poderá proteger ambos os lados, com termos que definam, por exemplo, o que acontecerá se o carona ficar doente e não puder se deslocar? Ainda assim, ele deverá pagar pelo trajeto? E se o dono do carro ficar doente? O carona deverá encontrar outro meio de se deslocar? Ou ambos racharão os custos de um táxi ou de um Uber? Caso aconteça um acidente no percurso, os custos do reparo também serão compartilhados? Em situações normais, quais os custos que são efetivamente compartilhados? Será apenas o combustível ou haverá um valor adicional para a manutenção do veículo? O que os termos dizem não importa. O importante é prever todas as situações que poderiam gerar desentendimentos, deixá-las claras no contrato e, principalmente, os termos devem ser bons para ambas as partes. Dessa forma, ninguém sairá prejudicado. Outra situação é quando o acordo prevê o cumprimento de algo, principalmente se isso gerar um custo ou que puder causar um prejuízo. Um exemplo disso é a contratação de um pintor. Mais uma vez, ambas as partes precisam ser protegidas. Quais são todos os serviços de pintura que deverão ser feitos? Dessa forma, o pintor deverá cumprir com tudo o que foi combinado, e a parte que o contratou não poderá exigir nada além do que foi combinado. Quem será o responsável pelos custos dos materiais? Isso já está incluso no preço que foi combinado? E no final, caso haja algum problema na execução do serviço e isso venha a gerar algum prejuízo, tendo um contrato, a parte contratante poderá requerer os danos que foram causados pela má execução da obra.
Da mesma forma, caso a parte contratante não pague os valores combinados ou não pague dentro do prazo, o pintor poderá executar uma cobrança judicial, inclusive incluindo juros e multa, que também é muito importante estar previsto no contrato. Por fim, outra situação importante de se criar um contrato é quando o acordo envolve de alguma forma dinheiro compartilhado. Por exemplo, uma turma de faculdade decide arrecadar dinheiro para fazer uma festa de formatura. Nesse caso, é importante prever qual a finalidade clara do valor compartilhado. Esse valor será usado apenas para o aluguel do espaço ou também para comprar alimentos e bebidas. Caso esse valor gere algum rendimento, esse valor também será compartilhado. Como será feita a contribuição de cada parte? Caso uma das partes pare de contribuir, ela tem direito a resgatar a parte dela ou não? Se no final sobrar o dinheiro, qual será o seu destino? Haverá algum tipo de prestação de contas e como será feita? Nunca se esqueça, combinados que envolvem dinheiro são os mais propícios para gerar desentendimentos. Agora a pergunta que não quer calar: eu sempre preciso de um advogado para criar um contrato? A resposta é: nem sempre. No meu próximo vídeo, eu vou explicar quais situações é importante você ter um advogado e quais situações você mesmo, se quiser, pode criar o seu. Então, para não perder esse conteúdo, já se inscreve no meu canal. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like.